Sob os holofotes desde que propôs aumentar o IOF para compensar o déficit das contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a discussão sobre supersalários e a aposentadoria dos militares deve preceder o debate sobre a reforma administrativa. A declaração se alinha ao tom adotado por outras lideranças do governo, como a ministra Gleisi Hoffmann e o líder do PT no Senado, Humberto Costa, que passaram a cobrar cada vez mais do Congresso por medidas efetivas de contenção de gastos. Eu ainda vou sentar com o Messias para discutir. Tá. Mas ministro, a decisão do presidente é fazer a comparação. A reforma administrativa pode ser uma solução e é uma prioridade do governo federal de começar a tramitar isso na Câmara, no Senado? Tem aspectos da reforma administrativa que aumentam o gasto. Eu tenho alertado o Congresso já há algum tempo, vou falar com o Pedro Paulo, tem dispositivos da PEC 32 que aumentam gasto. Toda a parte de segurança aumenta gasto. Então, nós precisamos notar que, quando você fala em reforma administrativa, tem um pouco de um fetiche em torno da expressão. Mas, quando você faz a conta não fecha. Então, precisa cautela. Outra coisa, nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público, entendeu? A possibilidade de uma reforma administrativa veio à tona na semana passada, após forte reação do Congresso à proposta do governo de elevar o IOF, sobretudo em compras internacionais com cartão de crédito. Haddad justificou a medida como necessária para compensar perdas de arrecadação provocadas pela renúncia fiscal e da desoneração da folha de pagamento. Diante do impasse, o presidente da Câmara, Hugo Motta, deu prazo de 10 dias para que o governo apresente uma proposta alternativa ao aumento do IOF, desde que não envolva mais arrecadação via impostos. Em sintonia à fala de Haddad, líderes do governo também vieram a público cobrar o Congresso pela falta de iniciativa na agenda de cortes fiscais. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, na última sexta-feira, Gleisi Hoffmann explicou os bastidores da proposta do IOF. Não, é o seguinte, a gente tinha que fazer a avaliação do orçamento. Então tem uma junta financeira no governo. Nós fizemos uma reunião com a junta financeira durante a semana, depois com o presidente. O ministro Haddad explicou as medidas e falou do IOF. Mas ele não abriu com detalhes aonde ia mexer. Mas ele disse, olha, a mudança é pequena e era mesmo da alíquota, acho que de 2,39, 2,35 para 3,50. Mas tinha uma mudança grande de 0 para 3,5. Aí na questão dos fundos de investimento, que era isento, ficou valendo a 3,5. Né? Mas assim, como a medida não estava aberta, né, e o Haddad sempre é muito cioso disso, ok, todo mundo aceitou, foi. As medidas do ajuste foram bem recebidas, porque tinha que fazer, não tinha jeito mesmo. Segundo ela, o maior desgaste partiu de agentes do mercado, especialmente investidores de fundos exclusivos, que resistem a qualquer mudança que afete seus privilégios. E essa, quando foi explicada, começou a dar problema com os fundos, com a remessa, e a gente estava na Casa Civil, estava lá porque nós estávamos numa reunião com o Rui, com o Sidônio, que era sobre inteligência artificial. E quando eu cheguei, esse negócio já estava, entendeu? O pessoal lá da assessoria nos dizendo, está dando problema, o mercado, gente ligando, comecei a ver a imprensa ligando, aí nós sentamos lá e conversamos. E aí a avaliação foi essa, olha gente, eu acho que teve um erro aí, o impacto é muito grande, então é pior ficar do que a gente recuar. Quando erra, a paciência, recua, não tem problema. Na mesma linha, o senador Humberto Costa afirmou que não se trata de um erro de comunicação do governo, mas de resistência em cortar na própria carne. Em resumo, todos cobram equilíbrio fiscal, mas ninguém quer ceder. Não, veja, até porque no Brasil essa questão do IOF, ela tem tido tratamentos variados de acordo com o tempo. Quem não lembra que há pouco tempo atrás nós pagávamos 6% de IOF quando se pagava com cartão de crédito no exterior. Agora já vinha com menos de 1,8%, não é? E o governo está propondo que ultrapasse um pouco os 3%. E todos os governos fizeram em algum momento uma gestão econômica que levava em conta a possibilidade de incrementos do IOF. E isso nunca gerou no Brasil grandes
grandes traumas, até porque em algumas dessas incidências, ou numa parte significativa, não se atinge o consumidor individual, não gera diretamente problemas para as empresas. Talvez o segmento que mais se incomoda com essa questão é o setor financeiro, novamente. Então, nós temos que fazer uma escolha sobre onde nós vamos incidir ações que possam promover o equilíbrio fiscal. O Congresso Nacional quer, exige, cobra equilíbrio fiscal. Por que o Congresso Nacional não abre mão de um pedaço das emendas parlamentares? São mais de 50 bilhões de reais. Nós estamos tratando aí de um problema em torno de 20. Não poderia o Congresso fazer um gesto e dizer, não, depois vocês repõem, vamos agora, durante esse ano, abrir mão de 20 bilhões de reais de emendas? Claro que não há. As empresas, todas elas se queixam que o IOF vai crescer, o custo do dinheiro vai crescer, mas nenhuma delas abre mão das isenções fiscais que já tem há muito tempo. Quem não lembra o sacrifício que foi nós começarmos lentamente voltar à oneração da folha de pagamentos? Ou seja, afirmou na entrevista ao Metrópolis, não existe solução mágica. O problema é que as pessoas querem que o governo dê uma solução que muitas vezes não é mágica. Por outro lado, se nós formos olhar diretamente, aonde nós vamos cortar? Os investimentos em infraestrutura, por exemplo, eles são vitais para que o crescimento da economia seja sustentável. Nós não podemos cortar. Nós não podemos cortar programas sociais, políticas públicas, como saúde, como educação, enfim. Então, o governo tem a alternativa de buscar outras fontes para viabilizar esse financiamento desse déficit, já que os que poderiam dar uma contribuição maior não querem fazer, não é? Então, tentar agora encontrar um caminho, um roteiro ou uma combinação de coisas. Eu vi que o presidente da Câmara falou, inclusive, em retomar o debate sobre as isenções fiscais, não é? Poderíamos pegar uma parte desse recurso daí, uma parte do IOF, uma parte das emendas parlamentares ou de outras fontes, né? Mas eu creio que nós vamos encontrar uma saída para isso. Como exemplo dessa resistência, Gleisi mencionou a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Segundo a ministra, cerca de 140 mil contribuintes com salários elevados resistem em aceitar qualquer medida de compensação, mesmo que a isenção beneficie milhões de brasileiros. E ele tem uma coisa que é legal também, porque ele começa a cobrar imposto de quem não paga e ganha acima de 50 mil reais. Então, a tarifa efetiva desse imposto vai ter que ser a partir de 50 mil reais e 2,5%. Somando tudo que você recebe, tudo que você paga de imposto, se não chegar a 10%, vai complementando. Nós vamos fazer uma grande disputa no Congresso Nacional. Eu acho que do ponto de vista da isenção, ok. Mas tem muita gente lá que não quer fazer a tributação em cima ou quer começar num nível muito alto. E aí você não tem dinheiro para compensar. Essa é uma matéria que a gente vai ter que disputar, mais do que mediar. Porque se for ter que fazer algum acordo lá no final, tem que ser muito mais benéfico para o Estado e para as pessoas com que a gente quer beneficiar. Eu acho aí tem que mobilizar a opinião pública. Eu tenho a impressão, né, que há um consenso até mesmo entre as classes mais altas do Brasil, as elites, de que nós temos um sistema injusto de imposto de renda, que quem poderia pagar mais não paga, quem não deveria paga mais. Então, de onde vêm as resistências maiores? Exatamente de quem não paga e ganha muito. É muita concentração de renda no país. Você sabe que esse pessoal que vai ter que pagar o imposto acima de 50 mil são 141 mil contribuintes, Bial. Num país de 210 milhões de pessoas. Exatamente. Então veja como a gente tem concentração de renda no Brasil. A maioria das pessoas, 70% do povo ganha 2 salários mínimos.